Olá, sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério. E aí pessoal, como vocês estão? Eu sou o Jonas do Cabana do Mistério. Aqui com vocês o Elias. Aqui com vocês o Renato, Cabana do Mistério. Isso aí pessoal. Primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês, a todos os ouvintes, a esse público querido que nós temos aí, com vários feedbacks interessantes, o pessoal sempre dando uma força, a gente procurando melhorar cada vez mais a captação do áudio, na qualidade, para trazer algo diferente e muito prazeroso para vocês poderem ouvir. Falar mais alto também, né? Que o pessoal reclamou aí, então vamos tentar falar um pouco mais alto. É, que se eu começar a falar bem alto, né, aí né, é complicado. Episódio de hoje, nós tentaremos fazer algo diferente, correto? Primeiramente a gente tem que agradecer ao pessoal que esperou. Claro. E pedir desculpas também, né? Porque semana retrasada, vamos fazer uma pequena vigília, um acampamento bem interessante numa região próxima aqui da nossa cidade. Olha, para quem gosta de fazer acampamento, uma vigília, é muita aventura, são muitas histórias para se contar e assim, várias experiências. Frio pra caramba, né, cara? Frio. Pelo amor de Deus. E à noite é quando os gatos são pardos, né? Então, né? Não, pior que teve uns caras que teve que dormir na barraca junto comigo, ele tava com frio. Mas tudo bem, né? Isso aí toca o barco. Não é verdade, Liz? Complicado, né, cara? É complicado. Não, o complicado mesmo é você não ceder o cobertor, né, cara? Ah, cara, pelo amor de Deus, nessa Dividir hora o aí. pão, roubar. dividir o pão é uma coisa. Você fica roubar, né, cara? O cobertor do cara. Não, mas ó, faz frio, hein, cara? Escolhemos uma época Mas eu bem dormi muito frio, bem, cara. mas Eu foi bom, foi bom. dormi bem pra caramba, assim. Consegui me cobrir. Na beirinha do rio também, foi. Eu só não gostei da parte dos carrapatos, né, cara? Que minha cabeça falou pra mim não buscar mais lenha. Lembra que eu falei pra você, né? Eu entrei na parte lá, carrapato e pulga no O meu cara pé. Eu falei, meu no Deus. meio do matagal. O cara foi no ninho da capivara também. O quê? O cara chamou a capivara e falou, vem cá. É, Jonas Aventureiro, né, cara? Aí o cara tomou. Onde está a capivara, Jonas? Eu não sei. Ossos do ofício, né? Fazer o quê? Mas então, pessoal, esse episódio será um pouco diferente. Ele contará mais ou menos um pouco as experiências. Não vamos dizer o bichinho que nos pegou na ufologia, mas vamos dizer quando começou o interesse por estudos da ufarqueologia, ufologia, coisas misteriosas, coisas do insólito. E assim, trazer um pouquinho pra vocês, entendeu? Conhecer um pouquinho da minha pessoa, conhecer o Renato e conhecer o nosso Elias, Bogo Abdala. É verdade, é verdade. Mas antes de nós começarmos o nosso podcast hoje, nós temos que dar um grandiosíssimo agradecimento ao pessoal que está curtindo o nosso canal. Galera, tem gente que tem muita gente da gringa, isso que é fantástico, assim. Tem pessoal dos Estados Unidos, do Japão, Portugal, Polônia, Inglaterra, Bélgica e até Canadá. Então, assim, pra nós é fantástico, né, cara? Cara, demais, né? Fantástico Eu mesmo. muito feliz, nós todos estamos muito felizes e agradecer para cada fã, todo mundo que estiver ouvindo, não só essas pessoas, para todos, né, que estão nos ouvindo e muito obrigado pelo respaldo, porque isso aí é o que faz a gente ter força para continuar. É verdade, cara. Assim, não conseguimos, às vezes, conceber como que foi chegar em alguns lugares, mas que bom que chegou, continua Isso é chegando, muito né? bom. Sim. Continua chegando, né? Então, espero que nós possamos produzir mais e mais episódios mais divertidos, mais legais, mais atrativos, né? E nunca esquecerem do principal, né? Das criaturas aquáticas. Afinal, Quem são eles? Quem são eles? quem são eles? Não tem como. É porque essa é a maior pergunta, né, cara? Sim. Eles sempre estão ali, ou estiveram ou estão aqui. Às vezes Tem uma frase que eu tenho nada. aqui na minha parede, Que estarão, né? Tem uma frase que eu tenho aqui na minha parede, que é até meio coincidência, né? Tá aqui de frente pra ti, ó. They are here. Eles estão aqui. They are here. Menino bilíngue é outro nível, né, cara? Quadrilíngue, né? É quadrilíngue, né? Você fala 4 línguas, né, Bidala? Poligota. Ele cortou a língua dele em quatro. Falou. Mas espera lá. Mas Piadinha merda! Então, pessoal, nós queremos também que vocês nos sigam no Instagram, porque tá crescendo bastante, não tá? Ah, cara, a gente chegou na marca de 1.500 seguidores e... Assim, só agradecer, porque às vezes eu demoro um pouquinho pra fazer uma postagem, alguma coisa, mas é de coração, uma coisa bem feita, entendeu? De ufologia, algumas coisas do tipo de aparição. Esses dias eu recebi um vídeo do lobisomem, chegaram a ver isso, da criatura? Falaram pra mim que foi pego lá não sei aonde. Um amigo meu, Darlan, mandou pra mim, você viu isso? Eu falei, vi, cara, um abraço pro Darlan. Aí ele falou, você viu isso? Eu falei, rapaz, isso daí é um artista. E é um artista, cara, é um artista plástico. Mano, imagina, o cara, só pra colocar os pelos do animal, ele faz fio
por fio, cara, da é criatura. uma É muito foda, cara. Sim. Máscara, tudo. Então, essa semana aí tava bem interessante nos debates com os amigos aí. Cara, tem muito caso absurdo de até de manipulação de foto com OVNI, por exemplo. Ah, demais. Porque claramente o Adamski, se eu não me engano, tinha muito essa fama de ter falsificado alguns. Pé grande lá, aquele pé grande que... Aquele clássico o que vídeo do pé grande que muita gente falava, nossa, é real mesmo, aí alguns descobriram falam que era um cara, né? que o cara se cobriu, né? Mas tem fotos reais do pé grande, supostamente reais. Não, sim, tô falando de Mas é complicado fraude, essa né? questão de procurar imagens ou sightings que fala, né? Veja bem, se antigamente era complicado pela questão da montagem, hoje em dia Então, que mas muita hoje é gente muito melhor. sabe fazer montagem. Hoje se falsifica até áudio. Mas até consegue achar em algum site. Então, mas tem que ter um site específico. Ou até em Deep Web. Mas, por exemplo, YouTube, 80% do que você vê ali, cara, é absurdo. É montagem. Realmente É feito pra chamar atenção, cara, e like. Mas, cara, que é legal que no começo do YouTube, mais ou menos, não caía muito facilmente os vídeos, né? Uhum. E tinha alguns que eram realmente que você falava, puta, esse vídeo aqui é absurdo. Isso é fácil. Sim. Eu até mostrei pra ti na época, faz 10 anos atrás, sobre um grupo de colombianos, se não me engano, ou peruanos, não me lembro agora. Eles estavam falando espanhol. E eles começaram a gritar, caralho. Aí saiu do mar, assim, um OVNI, sabe? Era muito absurdo. Ah, eu lembro. Eu mostrei pra uma montagem zona bem Não, cracuda. então, mas não era montagem, cara. Não era montagem? Não era, mano. Você tá O brincando. vídeo hoje sumiu. Assim, Você não acha mais. e cara, Caraca, então assim, hoje, pra você publicar algo realmente sério, Não é sério, né? Que tenha credibilidade, vamos dizer então, assim, né? mas tem muita coisa. Por exemplo, tem um documentário legal sobre extraterrestres, como aqueles que agora saíram na Netflix, que mostram umas imagens bem legais. Então assim, Inclusive, se você paga procurar... mais Porque assim, Netflix. se você procurar realmente por imagens, por sites legais, você vai encontrar. Mas não no YouTube. Sim. Porque assim, o que... cara, tem 1 bilhão de vídeos lá. Se você põe UFO, vem antes o que é merda mesmo. Tem até alguém dançando no tema UFO. Tem sites legais, cara, que você coleta muita informação sobre extraterrestres. Muita imagem legal. Inclusive tem a revista UFO, né? Isso é UFO também. Revista UFO. É, Pra revista quem? Pra UFO, quem? cara, É eu que gosto, assim, velho. hoje em dia, a geração hoje em dia não lê mais, né? A geração hoje em dia é tudo mastigado, computador, né? Falar nisso, a revista UFO, eu Quem sabia... que contrata uma revista hoje em dia, né? Ah, cara, mas tem saída, tem, cara. Tem, eu tô falando jovens. Sim, mas é porque uma época atrás, na época da faculdade, o pessoal discutia sobre as novas mídias, né? Sim. Que eles debatiam se ia acabar o jornal impresso. Mas, cara, a graça é você pegar, é você sentir, igual um livro antigo, cara. Porra, aquele livro que eu te dei de presente, que eu dei pra você de presente, do Adão. Cara, na hora que você viu aquele cheirinho bom, esse livro antigo, não é bom, mano. Então, eu sou muito fã de mídia física. Eu sou um cara da mídia física, assim. Eu gosto muito de mídia física. Por exemplo, tem mídia que virou muito cult, né? Que virou muito gourmet. Por exemplo, o vinil. O vinil hoje ele custa R$200. Só que vinil é muito legal, cara. Falar em vinil, papo pagando, a minha esposa foi organizar umas coisas em casa, ela achou, cara, um vinil antigo do César e Paulinho, de 97, autografado por eles, cara. Nossa, Você viu isso? que legal. Sério, tem um monte em casa lá, cara. Fantástico. Bota a sua porque eu elixir aqui. Então é um bagulho absurdo você observar que hoje a informação é muito acessível, só que ela também é tão facilmente manipulável, tão facilmente controlável, cara. Mas esse filme é sem credibilidade, né? Então, que hoje você tem que realmente ir atrás de uma fonte séria pra você afirmar qualquer coisa. E essa é a base de qualquer espécie de ciência. Quando você quer provar algo, você precisa disso. Hoje em dia, você vai postar uma foto numa... Mesmo sabendo que estamos em pandemia, você posta uma foto numa praia com um monte de bebida, não sei o que, aí você vai estourar no Claro, Instagram, velho. entendeu? Agora, você vai postar um conteúdo... É isso aí. Cara, é o que eu falo. Deixa em off. Cara, deixa em eu off. fui Na bloqueado. verdade- Eu fui bloqueado por uma foto do aborígene pelado, velho. Ah, Eu denunciei um cara mostrando lá a biroba dele. Então, e na tipo, verdade- e nada, mano. Na verdade, Biroba. Uma biroba dele. Na verdade é que quem faz esse tipo de análise não é Sim, uma pessoa, é o algoritmo. próprio algoritmo mesmo. Sim. E assim, ele não tem a distinção total e completa do fenômeno. Não, então, mas por o que exemplo, forma o algoritmo somos nós. Então, Então, as mas- pessoas mas- gostam mais de ver pessoas então, na praia mas tomando o- cerveja então, em vez aí que de tá, um aí conteúdo que tá. bom. Deve ser o seguinte fenômeno. A relevância. Essa página aqui não tem tanta relevância, então eu vou bloquear mesmo. Sim. Entendeu? Assim, é um fenômeno, de certo modo, ele tá se vendendo, porque assim, Sim. aquela pode. Ah, mas isso é legal. Aquela pode mostrar. Sim. É uma questão também de consumo, né, cara? Hoje o nosso consumo ele é tão controlado, mas ele é tão... e, ao mesmo tempo que ele é extremamente sugerido. Então dificilmente você consegue sair da sua bolha se você intencionalmente. Sim, Entendeu? exatamente. Então hoje nós estamos realmente de olho na tela preta, entendeu? No seu próprio silêncio, no seu próprio caos ali. É absurdo, cara. É Assim, absurdo. tomara que pessoas pensamentos totalmente diferentes dos nossos estejam vendo isso para poder
prender um pouco e também refutar também. Tinha uma frase que eu seja amava refutar, da que MTV. seja entrar no Insta só pra poder falar. Tinha uma frase errado, que eu... tá ligado? o que formou a minha infância foi a MTV. Tinha uma frase que me marcou muito, que era assim, ó. Bate no peito e manda ver? Desliga a televisão e abre um livro. A própria MTV fala isso, mano. A própria MTV fala isso. Muito Porque foda. a MTV, nossa senhora. Então assim, desliga a TV e vai ler um livro, cara. Então assim, mano, a mesma coisa pra vocês. Parem o podcast, tô brincando. Não, assista ao final. Depois vão ler um livro. Jogar boia. É? Ou na verdade, vamos bater um papo, cara. Vamos trocar uma ideia. Isso Trocar que, ideia é, importante. isso que é o tema que a gente Trocar vai fazer ideia hoje, né? Trocar ideia tem o poder de socializar. Trocar ideia quebra o homem Compartilhar a experiência. daquela, Compartilhar o conhecimento. Até a ideia de preconceitos são quebrados quando tem uma sociedade, um diálogo. Sabe? Sim. O caos é dissociado. Pessoas que estão muito presas na sua bolha, muitas vezes, elas são incapazes de compreender fenômenos externos. Quem passou a vida inteira ali vivendo a mesma coisa, a mesma vida, o mesmo dia, e vai para um lugar onde tem uma multiplicidade gigantesca de pessoas, muitas vezes essa pessoa ela começa a estranhar, a xingar, a gritar, a ter preconceito, sabe? Então, por exemplo, tem lugares onde esse tipo de pessoa aí é perigosa, né? Então é isso, cara. Então, assim, pessoal, desculpa aí nós estávamos filosofando até agora, né? Vamos filosofar mais ainda. Nem falamos da vigília ainda. Não. Nós não estamos filosofando. Nem falamos da vigília. Estamos filosofando. Como? Filosofando. Filosofando com o quê? Filosofando. Então você tirou isso, Dado? Não, porque filosofando não. é um pouco mais acadêmico, né? Então nós estamos apenas filosofando. É isso aí, então. É isso aí. Uma versão da filosofia de bar. Vamos fazer o seguinte, na hora Filosofia que no bar você não filosofa. Eu não sei se Você vocês sabem, eu não sei se pode vocês ser sabem, mas eu vou virgem, cortar tudo vocês dois. Peraí, Jonas, você avisou pro já que não era pra ele vir hoje? A gente sempre avisa pro Renato não vir, né? Mas aí o cara vem mesmo assim, né? Os caras vêm fazer na minha casa e querem que eu não venha. Na sua casa, não é na minha casa? Não é na minha casa, não? Pô, não sei, cara. É um mistério. É um mistério, então. É um mistério. Sempre na Mas cabana. afinal, quem são eles? A localização fica no ar. Afinal, então. Afinal, Onde eles estão? Mas afinal, de quem é a casa? Quem é a casa? Tá, Afinal, vamos de parar de encher linguiça e vamos ao que interessa. Nós estamos prestes a saber o resultado dos documentos, né? Nos Estados Unidos lá, no Congresso e tudo mais. O pessoal que tá na cena já tá cansado de saber, eu não vou falar a respeito disso. Eu queria trazer para vocês aqui, nós estamos há 5 ou 6 dias, né? Que serem abertos esses documentos. Vocês acham realmente que o Congresso americano ele vai abrir o jogo, falar sobre as experiências ou vai ser mais do mesmo? Não pergunta isso pra mim. Essa não pergunta pra você? Ou pra você, Dá? Pergunta pra mim. Sempre enganaram a gente. Pergunta pra mim, não, Tá. senão eu já vou dar hate aqui já. Eu acredito que nunca nada é feito de graça. Assim. Exatamente. Feito com... Nossa, vou te dar agora aqui Mostrar o que informação eles porque querem me mostrar, impressionaram. tá ligado? Porque hoje eles já não são mais a potência que eram, porque a China já superou, praticamente, está superando em produção. Eles começaram agora a temer já o poderio chinês. Isso é fantástico. E eles estão numa situação também caótica lá. A economia deles não tá tão assim. E, cara, do nada, eles estão agora... o seu poderio está instável. Por que razão é que agora eles vão ser bonzinhos? Não, ao meu ver, isso pode ser uma tática de desinformação, pode ser uma tática de uma fake news para poder manipular, entendeu? Eu não gosto de conspiração, eu não gosto de absurdo, eu não gosto de zap-zap, eu desprezo. Porque no caso pode ser apenas uma tática do governo mesmo, para poder manipular algum fato ali. Eu acho que tem uma verdadezinha ali, só Não, que eu tem acho que eles estão verdade. mostrando o que eles querem mostrar. Por exemplo, assim, você tem, por exemplo, a Antônia. Você tem coisas que você não mostra pra ela toda a verdade. Você dá pra ela só a chama pra ela sacar alguma coisa. Sim, pra ela pesquisar Ou até pra satisfazer só ela. Ela para de encher teu saco. Exatamente isso. Você faz, Às vezes eu me sinto pai horrível fazendo isso. Exatamente isso. Mas você faz. Aqui, a bobinha, toma aqui. Entendeu? Isso daí. Então assim, cara... O que esses caras têm de verdade, provavelmente sim é uma coisa porque relevante. normal, porque, assim, é fato que tem a Área 51, é fato que tem uma milhar de fenômenos acontecendo absurdos. Só um parênteses, isso que eles estão soltando agora é coisa de 30 anos atrás. Sim, muito possível. Importante, os caras estão vindo aí, já então. fudido, E outra, ou não, né? E outra, tem Estão coisa também que já é fudido fato, igual. cara. Eles já Porque, teriam assim, feito por exemplo, o que eles quiseram. o caso eles Roswell, queriam por fazer, exemplo. né? O caso Roswell. Cara, foi tão destrinchado que assim, é só eles parem. É isso aí. Acabou. Porque assim, já tá fazendo Não, divertido. Balão meteorológico, isso aí. Tinha os ETzinhos, tinha. 2050 os caras vão falar, não, era tudo verdade aquilo. No passado remoto, um autor famoso, se eu não me engano, foi o próprio George Esse Orwell. passado remoto é... 1910 ou 15. Não lembro se foi George Orwell ou se foi o... Não, foi o A.G. Wells. Ele entrou numa rádio e ele... do Guerra dos Mundos. Ele entrou numa rádio e falou assim:
E isso nos anos 20. E as rádios começaram a anunciar, estamos sendo invadidos por marcianos. As pessoas começaram a sair na rua, cara, de modo absurdo. Começou, cara, a cidade entrou em caos. Começou a acontecer roubo pra caralho, todo mundo com medo, cara. Detalhe rapidamente, Então, naquela assim, época tinha as rádios novelas. E foi uma Então, rádio novela. Então assim, no caso, uma coisa tão besta como essa conseguiu causar toda essa histeria. Quando a gente vê algum fenômeno aqui, assim, no caso na cidade onde as pessoas ficam assim, alucinadas, hoje eu acho meio complicado acontecer isso, porque hoje nós estamos numa histeria coletiva tão grande, vivendo tempos tão simples, tão tranquilos, entre aspas, é claro, não tô falando de guerras, acontece pra caramba, mas assim, de tempos onde fenômenos globais não aconteciam. Então, quando começou a pandemia, muita gente falou, não começou a pandemia, como assim? Agora? Porque nunca Agora? viu isso, Então, nunca viu. Então, porque, por exemplo, meu pai nasceu no pós-guerra, no anos 50. Meu avô nasceu durante a guerra. Então, meu avô nasceu durante a guerra. Então, assim, teve a Guerra Fria, aqui no Brasil teve a ditadura militar. Sim. Né? As pessoas observaram fenômenos muito absurdos durante todo esse tempo, sabe? Várias mudanças sociais e globais. Aquela do Muro de Berlim e tudo mais, cara. Então, assim, nós estamos sempre tranquilos. Eu acho que, atualmente, nos convencer de algum fenômeno é muito mais difícil, porque tem tanta informação, e nós estamos sempre tão distraídos com tudo. Você acredita que pode, daqui a um tempo, ou será que está acontecendo, uma nova onda de fenômenos? Por exemplo, sempre teve as épocas de fenômenos extraterrestres. O gaúcho ou o fenômeno? Puta merda. O gaúcho ou o próprio? Que bosta! É gaúcho ou o próprio? Quando a gente tá falando sério, a gente fala sério, mas aqui eu encho o saco o tempo todo nesse podcast. Aí eu tenho que trazer o pessoal à tona. Não, mas eu quero dizer, Renato, é o seguinte. Vai lá. Você acha que essa calmaria que nós tivemos depois de algumas épocas, umas décadas de fenômenos acontecendo, porque eu não vou falar, talvez sejam sazonais. Fenômeno ufológico ou fenômeno humano? Não, fenômeno ufológico, igual teve vários casos. A época que teve Operação Prato, de Varginha, naquela época, você sabe, tipo, naqueles anos, vamos dizer que foi um pouco o ano de ouro da ufologia. Certo? Tem várias etapas. Na verdade. Sim, mas na eu digo verdade, assim, eu acho que sempre aconteceu muito, sabe? Só foi isso começou a sim, dar agora. O que acontece é que alguns casos são relatados. Tem caso ufológico de 1920, cara. Então, atrás, só pra encerrar a ideia que a gente estava falando sobre os Estados Unidos, eu vou não deixar... dá pra encerrar, cara, essas ideias. Não, a ideia é dos Estados Unidos, porque Qual que é a ideia? Nós vimos que nós temos um público nos Estados Unidos, que seja uma pessoa, não importa. Não importa. Nós sabemos que tem uma pessoa nos Estados Unidos que nos ouve, correto? Então vamos fazer o seguinte, Não importa sim, obrigado. Sim, lógico, obrigado. Mas a ideia é o quê? A opinião do Red não representa esse podcast. Vou aguardar o respaldo dessa pessoa, vamos ver se esse ouvinte nosso manda o respaldo pra gente no nosso Instagram, dando a opinião dele sobre o que ele acha sobre esse assunto, porque inclusive ele mora lá e ele, como nenhum de nós aqui, ele tem uma opinião formada, com certeza. Faz sair esses documentos. Como o Abdallah disse, ele está vendo que outras potências estão se manifestando. Japão, China, Rússia, França, Inglaterra, todos os tipos de países. O Brasil não sei tanto porque foi muito aberto já essa coisa de o OVNI, né? Os documentos e tudo mais. Foi tão fechado assim como os outros. Mas o Brasil também esconde. Então o que acontece? Olha o caso Varginha aí. E outro fenômeno também é um chupacabras. De repente o bichinho sumiu, ninguém viu, foi tirar férias em Marte, e aí? Não, brincadeiras à parte aqui. E o ET Bilu, né? O ET Bilu, não, ET Bilu, cara, não vamos zoar não, porque... É sério isso aí. É sério isso daí, entendeu? Não, quero receber processo não, cara. Eu não quero receber processo não, o Bilu é foda, cara. Quem não viu ET Bilu aí, vamos procurar na internet. Não veja. Que isso, cara? Não, brincadeira. Mas assim... Eu acredito que daqui futuramente vai começar uma nova onda ufológica. Já está acontecendo. O que acontece? Aqui no Brasil a gente vê muito esse fenômeno. Aí a gente vai partir para uma outra pegada aqui, já que estamos há um bom tempo aí conversando a respeito. Renato, o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você. Não precisa falar sobre signo, cor dos olhos, cor de cabelo, opção sexual. Não precisa, cara. O que eu tô querendo dizer pra você como que... eu sou de Ares, tô... Quando começou, cara, essa... curiosidade? Vou falar o termo correto. Esse tesão por ufologia, ufologia, cara. Porque pra mim isso dá uma energia muito boa. É igual nós estávamos conversando aqui. A gente tava, um pouquinho antes de começar o podcast, a gente estava querendo debater um pouquinho sobre o nosso tema. O título, vocês lembram disso? Colocar algo entre ufologia, ou então por que estudar ufologia. E um amigo nosso aqui, o Elias, deu a ideia de colocar
O porquê do conhecimento? O porquê do conhecimento, não. Não, você que é drogado, esqueceu o bagulho. Que você deu era busca do conhecimento, coisa assim, mistério, como é que era que você tinha falado? Esse é o Tebiru, meu imbecil. Não, cara, não ser idiota, mano. Você me falou que o título seria, como é que é? A curiosidade do mistério. O que ele falou? Não lembro agora. Não lembro, cara. A cabeça do amigdala é uma caixinha de bosta, velho. Você tá esquecendo isso, cara? Cara, Você deu a por ideia que do título, estudamos os mistérios? Ele sabia Vocês esculacharam. É um filho Porque da vocês puta. esculacharam tudo. É um filho da puta. Porque vocês esculacharam. A vocês ideia não era o quê? era legal. Repete agora, então. Não vou falar mais também. Tá gravado aí. Resumindo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que... Vocês esculacharam. Não, me recuso. Nunca vai ser um podcast bom, velho. Nunca. Hoje tá uma coisa tipo assim, um clima tão alto astral que a gente tá tão empolgado um com o outro aqui que tá tocando fogo. A ideia é o quê? A ideia é que desde quando eu comecei a ter curiosidade Mistérios. por mistérios, porque a gente fala mistérios, engloba tudo, né, cara? Tem mistério, gente, né? tem gente que, por exemplo, tem um exemplo, minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela gosta muito de assistir coisas sobre mistério, coisas policiais, sabe? Eu também gosto. Só que eu não fico apegado só a isso. A Maiara é assim, em mistérios ela gosta de assim, serial por exemplo. Eu também gosto, eu gosto. Só que eu não fico apegado só a esse tipo de mistério. Eu fico muito carregado. Eu quando fico também, mano. Eu não, Fico cara, pesadão. eu acho super legal, eu gosto de ver e tipo... Eu tenho muita empatia, mano. Eu começo a ficar... E, a receber muito, sabe? e a ideia é o quê? Eu nunca fui só apegado a tipo, um tipo de mistério, por exemplo. Existem milhões de mistérios na nossa humanidade, tá ligado? E, mano, eu sempre fui muito... Vou mandar um mano aqui, porque eu sou de São Paulo, né? Interior, para. Interior ainda, né? E eu sempre fui muito curioso, E a partir do momento em que eu, como já dizia, né, Albert Einstein, né, uma mente quando ela se expande, ela jamais volta ao seu tamanho original. A partir do momento em que eu expandi, assim, né, vamos dizer assim, não tô dizendo que eu sou o cabeção aqui não, mas eu tô dizendo que eu expandi, assim, a fronteira de até onde eu posso me questionar. Essa fronteira, ela se expandiu e nunca mais eu perdi essa vontade. Não volta, normal. Então, a partir daí, eu comecei a me questionar sobre tudo, né? E uma dessas coisas é a ufologia, né, cara? Porque não tem como, né? Eu acho que pra mim, o primeiro questionamento que eu tive na minha cabeça sobre ufologia, desde sempre, o primeiro de todos, assim, é como é possível, não é nem como é possível existir uma vida fora da Terra. É como é possível um ser humano pensante acreditar que só ele existe no universo. Isso é de uma arrogância, sabe? De sou o centro, sabe? Tão grande que pra mim é absurdo um ser humano achar que ele vive sozinho aqui. Então eu comecei a ter minhas ideias a partir daí. Comecei a pensar assim, pô, é uma coisa que pra mim é tão evidente e as pessoas elas acham que talvez não, né? Aí vem aquela ideia, né? Vem aquele ponto assim, você pega uma pessoa extremamente cabeça dura, né? Pra não falar extremamente outra coisa, né? Que acho que muita gente vai entender, né? Que hoje em dia as pessoas cabeças duras, elas gostam de andar juntas e sempre ir pro mesmo lugar. Enfim, essas pessoas, elas falam assim, mas eu acredito nisso porque tá escrito aqui, porque... É o palpável. Porque, olha, o nosso calendário, 2021, da onde que vem esse número, né? Tem gente que usa isso como fato, né? Pra poder Ou a dizer, pessoa né? simplesmente fala assim, não, tem que levantar, trabalhar, viver, conseguir, conquistar, enfim. E morre eu penso assim, cara, vamos lá. Isso vai ser um pouco polêmico que eu vou falar, hein? Mas veja bem. A primeira coisa que eu falo, assim, falo não porque eu não sou uma pessoa que eu vou chegar em você e vou tentar fazer você acreditar em alguma coisa, porque é o que eu penso. Então eu debato com quem acredita e quem não acredita eu debato também e não tem tempo por nada. Respeitando a opinião, claro, né? Manda um beijo pro Fernando de Portugal, parceiro lá em Portugal. Para todos de Portugal, não só o Fernando, todos os nossos amigos aí de Portugal aí. E a ideia, cara, que é o que eu falo, que eu tava comentando, né? Eu questiono o seguinte, né? Não imponho. Eu questiono o seguinte, veja bem, Deus, certo? Muita gente acredita em Deus e muita gente não acredita, mas não quer dizer que porque a pessoa não acredita em Deus, ela não acredita em nenhum Deus. Então tem pessoas que acreditam de formas diferentes. Não tem sua crença, né? Não tem sua forma. E a gente simplesmente não acredita, correto? Mas a ideia é o quê? Pra quem acredita, em qualquer um que seja, né? É aquele questionamento, o mais primitivo de todos, né? Porque pra mim é o mais primitivo porque é uma coisinha que você fala pra uma criança, isso, né? Que veja bem, nós que crescemos aqui no nosso planeta Terra,
Somos seres humanos, seres terrestres. Sim. O termo extraterrestre é o quê? A maioria das pessoas ouve o termo e imagina o quê? Putz, viu um alienígena. Um ETzinho verde andando ali falando, e aí, meu amigo? Ah, não é isso. Busca um conhecimento. Extraterrestre é qualquer coisa que está fora do nosso planeta. Sim. Então simples. Então já está o quê? Evidente que se existe um Deus, claro, cada um tem um Deus diferente, mas se existe o Deus de cada um que cada um acredita, obviamente ele não é um terrestre, ele é um extraterrestre, certo? A partir daí, irmão, acabou. Assim, não tô falando que eu sou dono da razão, mas a partir daí é o básico, sabe? O macaco quer banana, come a banana, entendeu? Por isso que eu falo que é o mais primitivo de tudo, porque se o ser humano começasse a pensar a partir desse ponto, muita coisa ia ficar um pouquinho mais clara. Mas é mais fácil você manipular, Exato. Mais fácil você manipular a pessoa com um vídeo tosco na internet, Sim. informação zoada, Ou então fake acreditar news, num livro que tabloidezinho. um monte de gente, de acordo com 2021 anos, mudou, mas tá aí. É que eu falo, né? A gente não pra quem comentou acha- nada, e, olha, mas são opiniões. São opiniões. E outra, pra quem acha assim, pô, vai pensar, o que esse rapaz tá falando aí, ele tá falando porque ele só viu um ponto de vista dele. Não, cara, eu cresci, fiz catequese. Cara, o que não me faltou foi aprender sobre religiões e várias coisas, e vários comportamentos. Então o que eu falo não é só de um ponto de vista, são de vários pontos de vista até onde eu cheguei no meu E outra próprio coisa, ponto de vista. Né? E outra coisa, né, Renato? Às vezes você pode mudar seu ponto de vista daqui a um tempo. Mas é isso que é um homem pensante, é aquele Tá que vai evoluindo, cara. aquele que fica estagnado na mesma coisa. Eu, inclusive, sou cristão. Sim, eu também sou cristão. Eu realmente, eu sou cristão. Brincadeira, eu não sou cristão, não. E é isso, então vamos lá. Agora temos o Mano Jonas e o Mano Elias. Mano Elias, dê a sua experiência, dê o seu relato, quando começou a sua fome por conhecimento, a sua vontade de querer conhecer mais as coisas. Vamos lá. Então, cara, na verdade, desde moleque eu sou apaixonado por arqueologia, não ufologia, arqueologia. Sempre gostei muito de história, né? Como meu pai é da área, né? Meu pai trabalhou com isso já, então como ele sempre me deu muito livro, me deu muita coisa. Eu lembro até as revistinhas Recreios me influenciaram muito também. Sim, pô. Né? Quem nunca com um dinossaurinho da revista Recreio? Não, o dinossauro é da Salvat. Não, mas na Recreio vinham os dinossaurinhos também. Que era Aqueles bem zoadinhos, sim. tinha acho que era Dinorix, né? Sim, tinha o Numerix, exatamente. Eletronix, Exatamente. tinha o Letronix. Isso, Nossa. bons tempos. Então, até no caso, aí depois eu comecei a me interessar muito por ciência, né? Por isso que eu me formei em física. Mas, cara, daí acontece que é o seguinte, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu comecei eu tava tão apaixonado por arqueologia, tão apaixonado mesmo, eu comecei a conhecer alguns documentários também sobre o tema. Na época a internet não era pra qualquer um, né? Não tinha em qualquer lugar. Não mesmo. Aí eu lembro que eu vi um episódio do Ancient Aliens, né? Aliens do passado. Se não me engano, era o episódio dos mundos submergidos, né? Aí eu comecei falei, caramba, cara, eu quero saber mais sobre isso. Eu comecei a querer comprar livro. Aí eu virei amigo do dono do sebo, né? Aqui de Prudente. E, cara, eu comecei a comprar livros e mais livros da área. Tanto de arqueologia, que eu já tinha alguns, né? E também sobre esses assuntos relacionados à intervenção extraterrestre no passado remoto. Uma curiosidade minha, então vamos lá. É uma curiosidade minha de verdade mesmo. Como que você ligou a arqueologia com a ufologia? Qual a relação que eles têm, na sua opinião? Então, naquele momento, não é fato é uma relação que é sim. Um fato seu dado ponto mesmo. de vista, eu digo, entendeu? No caso, por exemplo, quando eu comecei a estudar, comecei a observar que a teoria do antigo astronauta, no caso, ela queria trazer a pesquisa à tona, provando então a intervenção alienígena do passado remoto da humanidade. Para isso tinha que usar a arqueologia. E aí comecei a conhecer autores como Eric von Däniken, o Peter Colosimo, o Robert Charroud, o Jacques Beguier, o Luis Pouso, o Gaetan Reid, o Randall, que não é tanto da área, mas ele também foi interessante, né? É interessante para pesquisa. Mas outros autores muito interessantes, o Jan Seng também eu gosto muito. Aquele rapaz do SNL, lá, como é que é o nome? O Tsoukalos. É. Eu nunca cheguei. O Tsoukalos não tem livro publicado. Não tem livro publicado? Não, Ele não. só tem as séries lá dele. Sim. Né? O Tyrius também é muito bom. Aí no caso eu comecei a observar esses fenômenos arqueológicos vinculados à intervenção terrestre. E eu comecei a estudar apaixonadamente sobre o assunto. Comecei a estudar, então no caso, apaixonadamente pelo assunto. E comecei a ver que, sim, tem uma miríade de pontos em todos os cantos da humanidade onde prova a intervenção alienígena. Tem coisas que às vezes você fala, poxa, mas a arqueologia já prova que é XYZ. Tem 1 bilhão de fenômenos que são fantásticos. Claramente que nós não podemos estudar à luz do fanatismo. Por isso que eu nunca gostei muito de acompanhar YouTube,
tô até sendo meio antagônico, porque nós somos uma mídia de informação, Sim. mas nós queremos muito mais espalhar conhecimento do que informação. Então, para você espalhar conhecimento, você tem que ter uma base cultural, uma base Sim. de referências mesmo. Qualquer mídia, Então, né? no caso, então, mas tem mídia que tem cara que faz, sei lá, vídeo sobre conheça tal extraterrestre, holograma estudão assim. Você pode E muito na bem... imagem de chamada tá lá um Grey. Aí vai falar, o cara não fala nada daquilo. Então, né? e é só informação vaga. E Você não pode tem... também muito bem ler um livro que também só tem informação vaga, Então, né? por isso que é bom você sempre ter essa base, você pesquisar o que você está lendo, Sim, sim. sabe? Então eu comecei a querer muito a ler mais, a pesquisar mais sobre a área. Você começa a ver que, você sabe, começa a ter uma noção de o que é absurdo e o que não é. Até Porque- você realmente ver, né? Então, até você ver. Quando você vê, é que você... Oi. Então tem vários fenômenos interessantes que eu fui descobrindo, ou apenas aprendendo, quem sabe dizer, sobre extraterrestres. Eu nunca tive uma observação muito grande, eu nunca vi tão bem assim um OVNI, mas para mim também sempre me interessou muito mais a intervenção no passado remoto, querer compreender a origem da raça humana, como que ela surgiu, Sim. como que ela se deu, no caso, desde os primórdios, a partir da própria evolução humana, se nós saímos realmente do Neandertal diretamente para o Homo sapiens, ou se houve uma intervenção extraterrestre. Aí começa a fazer cogumelos, né? Começa a fazer uma relação, até os próprios alucinógenos, não só os cogumelos, como também as ervas. Mas aí comecei a observar, a querer questionar como que todas as cosmologias, as cosmogonias são semelhantes em todos os pontos do mundo, todos os pontos do globo. Sim. Nós temos praticamente a mesma cosmologia, entendeu? De seres que descenderam do céu, ou relações de criaturas que vieram do mar. Né? Sim, sempre uma criatura culturalmente superior, E não que é muitas, à toa, não é à que toa, muitas vezes rapidinho. que as criaturas, esses seres deram conhecimento. Daí vem a analogia. Será que, por exemplo, a questão dos cogumelos é bem interessante, dá até pra fazer um episódio sobre a evolução do homem a partir das drogas, Inclusive pensei nisso. a partir dos alucinógenos. Mas aí vai Tem do várias culturas também que, para fazer contato ou com as entidades antepassadas, eles Exatamente. fazem isso, né? Exatamente. Aí, ó, o respaldo fica com o público. No caso, a base uma das primeiras religiões que existiu é o xamanismo. Primeiro uso de magia que surgiu. Por quê? Cara, até fazendo uma associação com os alucinógenos, né? A percepção de que tudo está respirando à sua volta, por exemplo. E isso eles começaram a observar, poxa, mas diariamente pode chover, diariamente o vento bate aqui, diariamente o sol passa por aqui, diariamente aquele animal vai caçar ali, diariamente aquela formiga sai, diariamente tem um ramo de formigas. Todo dia essa água aqui escorre e vai até aquela região. E de manhãzinha ela está fria, a temperatura está mais baixa, à tarde está maior a temperatura, quando o sol vai embora. Esses fenômenos vão começar a ser compreendidos pelos nossos Pequenos antepassados detalhes, né? como coisas, como deuses, como criaturas, como entidades. Tudo parece estar vivo. Então o xamanismo, acredito eu, que com a utilização também de drogas, ou de alucinógenos, falar droga é até errado falar, é alucinógenos, Sim, no caso, eles começaram então a ter uma percepção diferente do mundo. Começaram a ver realmente que a grama está respirando, sabe? E começaram a chamar aquilo de deuses, observando esses fenômenos. Claro, isso pode ser dado de modo sóbrio ou de modo transcendental. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então assim, a base de qualquer religião, a princípio vem da religião primitiva, da religião primitiva, que era o xamanismo, cara. Que era o maior contato possível que um indivíduo espiritualizado, entre aspas, poderia ter com a natureza. Porque ele tratava ela mesma em si como uma deusa. Então o sol era um deus, por isso que tem o deus sol. A lua é uma deusa, ou um deus. São vários fenômenos muito fantásticos que ocorreram, entendeu? E isso é fantástico, cara. E isso assim, observar esse fenômeno é muito fantástico. Para mim, o que me moveu muito mesmo foi esse anseio por compreender todos esses fenômenos que acontecem, todo esse mistério. Porque já temos a humanidade, já tem milhões de anos, né? As primeiras civilizações surgiram há 4 ou 5 mil. Então pare e pensa quanto de história que a Terra tem 4,6 bilhões. Quantos seres vivos aqui que já existiram, que desapareceram. Então todos esses fenômenos para mim são fantásticos. Então assim, sempre que eu estudei o passado remoto da humanidade, sempre me interessou por isso, tanto da humanidade como da Terra, sabe? Isso me moveu muito. Daí eu fui começando a chegar na ufologia. O meu maior interesse de pesquisa diária, de pesquisa mesmo, é o passado remoto. Eu gosto também conheço um pouco de ufologia, assim, até que bem, de ufologia moderna, né? Que eu nem chamo de ufologia, né? Eu chamo de ufologia o que é moderno, e teoria do artigo astronauta eu chamo de estudo do passado remoto. E cara, eu às vezes me incomodo de estudar relatos. Eu tenho alguns livros que eu tenho aqui, até do Henri Durand, por exemplo, é bastante coisa. O autor colocou uma lista
isso é fantástico, a nível bibliográfico, Sim, sim. de várias e várias observações. Só que assim, ó, a pessoa tá observando tal coisa, a pessoa tá observando tal coisa, a pessoa tá, sabe? Isso prova o quê? Que o fenômeno tá acontecendo muito. Só que às vezes não me interessa tanto, sabe? Aqueles casos mais absurdos, eu acho muito legal de ouvir. Insólitos mesmo, Que né? me fazem brisar, pô. Máscara de chumbo, Ou mutilação animal, pessoal. Ou até quando o monstro de Flatwoods também Também é muito legal. muito curioso, entendeu? Até a aparição de pé grande, que hoje já, alguns associam com os terrestres também. O homem Sim. da perna cabeludo. O homem da perna peluda, né? O homem da perna peluda, É eu? Eu tô de pelo que eu tenho. Ele, né? entendeu? Mas é isso, cara. Mas Então, assim, é interessante, Abdala, é interessante porque cada um aqui tem um ponto de vista diferente, sabe? A ideia de trazer esse episódio pra vocês era pra vocês conhecerem um pouquinho mais dos maluquinhos que tá falando por aqui, entendeu? Por esse humilde podcast. O Elias tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista, e por aí você já começa a meio que dar uma... Eu conheci um pouquinho... E eu? A Renata e eu. Você não importa. Renata não importa. Brincadeira, a gente Brincadeira, ama o cara. brincadeira. Nós chamamos assim, cara. Nós iríamos gravar hoje na casa dele, mas aí ele descobriu que íamos nós três e ele falou que a gente ia comer muito na casa dele lá e jantar na casa dele já. Aí ele cancelou o rolê. Mas vocês estão na minha casa agora. Aham, sim, claro. Ou na minha casa. Não, Renato falando pra mim hoje mais cedo. Você vai ver que na minha casa é diferente da casa do Elias. Aí eu pensei, ué, o que é? Será que vai dar janta pra nós? Sei lá, tipo então. pizza? Não Comer vai ter. carne? Todo respeito pro pessoal vegano, né? Mas Você me respeita, viu, cara? eu respeito, claro que respeito. Eu mando um docinho bom pra você ali, cara. É docinho, Feliz, né? Você também, mano. docinho de abacate, Eu sei, Eu como ó. a carne toda pra você. Docinho de comer, abacate? mano. Docinho de abóbora com coco, Abóbora. cara. Não, o outro. O outro é docinho de mamão, cara, cristalizado. Docinho bom demais. Os amigos gostam, Ó, né, Ó, compra o docinho do Jonas. Vem do Jonas, Que faz isso? um doce de mamão. Compra o docinho do Jonas, viu? gente? Que isso, cara? Como eu vou mandar pra todo mundo? O Jonas tem um docinho muito bom. Não, mas é Ofendeu muito minha bom. mãe e eu tô falando bem da mãe dele. Ô, Olha só, não. Ô, Sei lá, teu docinho é muito bom. Obrigado, cara. Muito obrigado. Então, pessoal, voltando aqui a parte do merchan, quando eu era bem criança, eu cresci com os caras, até deitou aqui pra ouvir, é uma brincadeira. Então, o meu avô, falecido avô, ele sempre me contava histórias, causos, entendeu? E isso sempre me trazia muito mistério, sempre foi, sabe? Bom, por que tem um lobisomem? Por que tem um chupacabra? Por que tem um fantasma? E eu sempre cresci com esse medo, meu avô sempre fazia medo. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei assim pro meu primo, atrás da casa da minha avó, em Mato Grosso, Cuiabá: olha os homenzinhos verdes ali. Meu primo entrou em choque. Meu primo tinha 5 anos, ele entrou em choque e falou que tava vendo os homenzinhos verdes. Tomei uma surra, né? Um bom catiripapo, sério, apanhei apanhou, mesmo, cara? apanhei. Rapaz do céu, minha avó bateu com o espada de São Jorge, minha mãe pegou uma cinta e meu pai puxou minha orelha. Mas tipo, de onde que tu tirou os homenzinhos verdes? sei lá, cara, na minha cabeça falou, doente, eu tchau, tinha 12 tchau. anos, cara. Falei, ó, tem os Cabeça homenzinhos doente. verdes ali. Meu priminho passou, eu tô vendo os homenzinhos verdes, tia, tô vendo, cara. E ali já começou a pegada de que se eu começar a estudar certas coisas, eu vou me dar mal. Mas aí causou mais curiosidade, tá ligado? Tu fala assim pra Antônio também? Falo, cara. A Antônia fala cada coisa. Ah, a Antônia tá... Só que ela é corajosa, né? A Antônia Corajosa? Corajosa. Ah, eu não falei pra vocês, a gente armou a barraca do acampamento, a gente vai falar pra vocês já sobre o acampamento. Já não falou? Não, fala de novo. Uma partes interessantes nós não falamos. Aí o que acontece? A parte que vocês ficaram dentro da barraca sozinhos, né? Essa parte. Que Aquele isso? momento no qual os gatos eram pardos. Que horas que, Eu vou demitir esses dois. que horas que o Ré dormiu mesmo? Ah, o Red dormiu 8h30. 8h30, né? Pô, tava com O sono. Renato dormiu 8h30. 8h30, Vamos cara. fazer uma vigília agora que tá pegando negócio. Quando foi ver, cadê o Renato? Renato, você tá ouvindo a história aí que eu tô Tô. contando algumas coisas? Tô. Renato? Nossa, eu dormi tão Renato? bem, eu dormi muito bem. Cadê o Renato? Sumiu. Nem viu as paradas no céu com a gente. Afinal, e tudo mais. afinal, cadê o Ré? Afinal, cadê o Ré? Afinal, cadê o Ré? E não, onde está o Ré? Aí o que acontece? Eu comecei cada vez mais a me interessar por isso, entendeu? E só pra finalizar, o dia que eu comentei aqui, eu armei a barraca, a Antônia, minha filha, né, tem 3 anos, vai fazer 4 em setembro. Ela é uma criança muito inteligente, assim, sabe? Como todas as crianças de hoje em dia. Mas ela é extremamente, assim, curiosa por várias coisas. E a Antônia, ela começou entrando na barraca, fiz ela abrir a barraca, ela me fez montar a barraca de novo. Limpei a barraca, tudo mó trabalhoso, montar e desmontar ela. Pai, né? Pai, né? Aí a gente entrou lá dentro, ela falou, conta uma história de terror. Aí eu falei, comecei a contar sobre alguns casos de pé grande. O cara falou pra ela de combustão espontânea, né? Não, O pé grande, entrou em combustão espontânea. Não, foi... Pelo pé. Não, Pelo porra. pé, pelo dedão. Esquentou. Isso quer me ferrar, né? Não, cara, eu comecei a falar que, tipo assim, todo o Não, pessoal ainda da... a criança de boa, tá suave. Aí do nada, vou queimar, vou explodir. Tá ligado? Não, cara, É, eu, roda falei a sobre, tiozão. eu falei sobre o pé grande, Sasquatch. Ah, mas na tua mas casa lá você tem calma, muita Calma, botar calma, medo, né? calma. Não Não tem foi botar medo, só falei pra ela assim...
mais ou menos. Eu falei, acho que eu sou um pai péssimo. Que ela começou a falar, conta uma história de terror. Eu falei, tá bom. Ela sabe quando eu não tô contando. Ela sabe quando não é pra dar medo. Ela fala, não tá dando medo. Ela fala assim, ó, você já foi bom nisso. Ela fala, cara, você já foi bom nisso. Aí ela falou assim pra mim, me conta uma história de terror. Aí eu fui contar a história de terror. Olhei pra ela e falei assim, algumas pessoas que foram acampar nos Estados Unidos, numa determinada região, não conheciam a lenda do pé grande. Tá entendendo? Ou Sasquatch. Ou Yeti. Não, Yeti é do Himalaia, o animal. Yeti é o... Não, mas... Tá passando vergonha. Tá? Não. Abominável homem do centro, né? Não, mas... Não. A espécie... Mas a espécie de Sasquatch é a mesma. Todos são pé grande. Sim, mas tem o Yeti. Tem o Yeti. Mas o Yeti também, teoricamente, é um Gigantopithecus. Sim, é um Gigantopithecus, cara. Ambos. Abdalopithecus. Aquela foto dele no meio do mar. Centropithecus. Tá entendendo? Aí o que acontece? Voltando ao assunto. Comecei a contar pra ela a respeito lá e tudo mais. Falei a parte do pé grande, alguns contos lá que o pessoal abria a barraca e arrastava a pessoa e nem nunca mais era encontrado. Cara, ela regalou o olhão assim. É sério? Eu falei, sério. Aí ela levantou, foi lá na cozinha, chegou pra Mayara e falou assim pra minha esposa: o papai tá contando a história de terror lá dentro. Se você quer ouvir? Ela falou, não, e é pra ele parar de falar isso pra você. Fica tranquila, mamãe, não tem medo. Aí chegou lá dentro, abriu o barraquinho, olhou. A gente não pode acampar de noite por causa do pé grande, né? Eu falei, você é corajosa, hein? Não, eu não sou corajosa, não. Eu não sou corajosa, não. Você faz acampamento comigo, papai. Eu falei, mas eu e você vai pro saco, falei pra ela. Ele arrasta nós dois. É tipo, seu pai é um bosta. Eu falei pra ela. Não, você vai ter que sair na mão com ele, pai. Sair na mão com ele, não vou nada, filho. Ela falou assim, eu te dar uma sapatada nele. Eu falei, Antônia, ele vai ter janta e sobremesa. Aí ela, sapato ainda. Sobremesa é e gostoso. Sapato ainda. Sobremesa é gostoso. Mas enfim, né? Só não conta perto de uma pinguari. É, uma pinguari não. Uma pinguari é feio pra caramba, né? Não, tem a boca na barriga. É, a boca na barriga. Boca na barriga, cara. Uma pinguari é bisulhão. Mas é legal. E é cheio de pelugem, né? Bem colorado. Então, né, cara? Mas bota medo no pessoal, né? Quando eu era mais jovem, assim, eu sempre tive esse lance de ufologia. Eu tinha um pavor imenso quando passava na TV sobre chupacabra, caso Varginha. E aquilo me dava... Até hoje eu tenho medo de chupacabra, cara. Tipo assim, eu tenho medo de palhaço pra caralho, tá ligado? Só que o caso chupacabras, cara, quando eu sempre fui, assim, em casa de primos, amigos que moram em sítio, tá entendendo? E toda vez que era noite, chegava na hora da janta, o churrasquinho lá, o pessoal fazia essa vibe de, fulano foi no auge do chupacabra, né? Fulano ali tá com um bicho, atirou no bicho, matou o cara. E a molecada, velho, tipo eu com 10, 11 anos, mano, ficava me cagando todo. Hã? Eu também ficava. Não, mano, bizarro, tá ligado? É você que morava no campo, né? Não, eu tenho um primo meu, cara, que ele conta. Ele falava o tempo todo, tipo, o pessoal falou que ele tá andando por aqui, entendeu? Teve uns ataques aqui. Ele contava, cara. Ele era você com 12 anos. Não, era eu com uns 50, tá entendendo? Ele gostava de botar medo nas crianças. Foi passando um tempo, começando a ter alguns lances, assim, que eu não tinha muita explicação. Eu não tive essa coisa de, eu estudo o tema. Não, eu era só aficionado, tá entendendo? Eu era somente aficionado. Eu também. Sim, cara, mas aí começou a acontecer uns lances comigo. Por exemplo, eu via muito fantasma, via vulto. Ainda de vez em quando eu vejo, tá entendendo? Sonhos estranhos. Você viu algum na cachoeira, né? Tá doido. Você viu algum na cachoeira, né? Cara, não. No dia do acampamento, não. Eu só tive a impressão... Deixa eu contar depois. Não vou botar medo de vocês, não. Tipo assim, eu sempre tive esses lances. Ele tem um monte de chupacabra na barraca lá. Chupacabra apareceu na barraca. E aí, mano, o que tá acontecendo? Aí eu virei e falei, não, né? Que não. Beleza, então, falou. Tipo, o chupacabra meio gordinho, né? Tem tudo, né? É o Adriano? Não, era o Adriano. O Adriano tava apagado lá. Mas enfim, deixa eu voltar. Esses eventos começaram a acontecer comigo em relação a ver fantasma e tudo mais. E eu sempre fui um menino bem cristão, assim, sabe? Você vai pra catequese pra brigar? Não, cara, porque ao mesmo tempo eu me perguntava muito. Briga interna. Uma vez eu tive uma discussão, foi uma discussão quase, que eu queria saber o porquê que na Bíblia Católica, quando você pega Adão e Eva lá atrás, você vê uma linhagem que vai direto em Jesus. Aí a pessoa falou, não, porque naquela época deu uma explicação esdrúxula. Começou a falar uma coisa lá de posicionamento feminino, que não sei o que, não entendi bosta nenhuma. Eu falei assim, olha, pra mim, na minha concepção, pra que eu vou falar de 1 bilhão de pessoas que tem na Terra, sendo que eu posso contar só a linhagem desse ser cósmico Cristo?
Porque ali só fala de Adão e Eva. De Adão e Eva sai Noé, sai todo mundo ali. A linhagem inteira. É como se fosse uma árvore genealógica chegar em Cristo. Aí a partir daí você começou a Me indagar cada vez mais. Fui puxando. E foi lendo. E nisso aconteceu uns lances comigo. E nessa época eu ainda ia na igreja e tudo mais. Assim, não que eu não vá. Eu não tenho esse preconceito, sabe, de igreja de Cristo. Eu tenho minhas convicções. Só que eu não sou mais preso nesses dogmas religiosos, sabe? Eu tenho minhas concepções, minhas convicções, né? Eu falei, como dizia aquela famosa frase, o cara manda um bato no peito e manda ver. Não, mas eu tô demais, caralho. Eu falei, agora pô, como dizia aquela frase, pô, eu falei, eu ia falar uma frase mó da hora. Eu fui falar uma frase, falei assim, chegou a contar a frase que dizia tal quem é ele, bato no peito e manda ver. Era essa a frase. Mas a Vidala, você ficou 3 horas ali, mano, procurando o livro, você não achou? Não, eu acertei a frase. Eu falei, tá. põe isso aí lá. Eu falei assim, tem uma frase que Corta quem fala. isso aí não. Não vou nem fudendo, mano. Eu falei, tem uma frase que não sei quem fala. A frase de Eu falei, Jesus, bateu no peito e mandou ver. eu falei uma Olha frase. pro pai que o inimigo sai. Não. Eu falei assim, tem uma frase sobre. Aí eu falei a frase. Só que antes de eu falar a frase, eu falei, tem uma frase, antes de eu começar a falar, e aí, bato no peito e mando ver. Foi engraçado, cara. Porque bato no peito e mando ver é um amigo nosso chamado Fonfon. Que ele falava isso na escola, falava, bato no peito e mando ver. Manda um abraço pro Fofão aí, cara. Só o Fonfon. Eu vi o Fonfon andando de bike, você viu Tá agora? andando de bike, Você viu? O Fonfon tá arregaçando. magrinho, cuzão. tá magrinho? Tá secando. Tá secando, né? Eu preciso secar também, Só cara. a teta, mas vai secar daqui a pouco. Então, aí o que acontece? Comecei a me indagar cada vez mais a respeito disso, né? De certos contos, certos mitos. Por que o Apocalipse ele faz muito essa analogia só de destruição. Por que no Antigo Testamento, isso estou falando da minha religião, no Antigo Testamento tem algumas passagens bíblicas ali, eu ficava me indagando sobre essas coisas, sabe? Por que parece ser um Deus e no outro um novo Deus? Então aí começou a minha cabeça entrar em parafuso. E foi passando o tempo, comecei a ler mais, participar menos de certas religiões, me quebrar um pouco em alguns dogmas, até que começou a expandir algumas coisas. Depois de certo tempo comecei a fazer mais trabalho de meditação, reflexão, sabe? A autoconservação pessoal, certas coisas, não trazer pra mim aquilo que eu não quero para os outros ou vice-versa, entendeu? É uma coisa com uma filosofia própria de vida. Eu não sei se encaixa em alguma coisa, mas assim, é algo meu. Sigo alguns parâmetros que não fazem mal para outro cidadão, tá entendendo? Outra vida, apesar de eu estar em conflito com algumas coisas ainda. Mas assim, esses conflitos começaram a ficar cada vez mais na minha vida, e eu consegui, em determinados momentos, entender, fazer minhas orações, as minhas meditações, quando eu converso comigo mesmo. Você pode chamar de oração, pode chamar de meditação, mas pra mim é algo que eu converso comigo mesmo, aqui interno, num momento específico, único, agradecendo por tudo. Em voz alta? Não, cara, mentalmente mesmo. Dá uma coisa muito, muito boa. Eu recomendo a todos fazer um momento de reflexão do dia, assim, sabe, ver como que foi, é muito bacana mesmo, independente de religião. Não. Eu gosto de Depois de certo tempo, o Abdala e Renato, sempre falei pra vocês, sempre vi coisas, entendeu? Começou a se manifestar outras coisas pra mim. Tipo, eu já tava lendo alguma coisa sobre ufologia, mas nada muito aprofundado, entendeu? Vi um caso ou outro e tudo mais, mas nada assim de pegar e me debruçar, estudar e ler. Sempre fui aficionado. Cara, depois de certo tempo comecei a ver coisas, sabe? Por exemplo, luz no céu. Mas pode ser meteoro. Cara, eu moro em chácara, eu sei o que é meteorito, eu sei o que é. Tudo que você imaginar no céu, eu vivi ali, eu faço vigília praticamente todo dia. Quando a gente conversa, vocês veem, eu sempre tô lá de fora de casa ali observando o céu. Ou às vezes lá pra baixo, perto dos eucaliptos, mais ou menos meio isolado, e fico ali, cara. Então assim, tipo, a gente sabe o que tá aparecendo ali. Eu não sei tudo também, né? Mas a gente dá pra identificar, uma luz começa a acender pra você e apagar, acender e apagar. Ou quando não, aumenta e depois diminui. Depois aumenta e diminui. Ou quando não, você vê um objeto em formato cilíndrico no céu, 3 horas da tarde, quase 4 horas, em formato de Ascov? Ascov? Os caras estão pensando em bebê já, ó, tá vendo? Os cachaceiros. Em formato de cilindro, aço escovado, cara, com uma base em cima girando alguma coisa. Eu não fui o único a observar. Então eu comecei a ficar cada vez mais curioso por isso, tá entendendo? Depois eu comecei a agradecer mais por certas coisas, meditar, ou às vezes até pedir, assim, de alguma forma, ouvir mais a minha consciência, que isso é muito legal, tipo, é muito bom você ouvir sua consciência, se é bom ou ruim, separar certas coisas, sabe? Eu tento relacionar, cara, certo que a gente tem opiniões diferentes aqui, mas não deixa de ser amigos aqui, né? O que acontece?
Cada um tem a sua pegada. Eu gosto mais dessa parte mais ufologia, um pouco, talvez tentar descobrir se tem a ver com a espiritualidade, entendeu? Tipo, eu não acredito 100%, mas uns 80% ali pra ter... Cara, aí tá uma coisa engraçada, cara. Eu nunca... Engraçado isso, cara. Por exemplo, eu sinto que eu já sei que é real. Uhum. Então, por exemplo, claro, o dia que eu observei uma coisa, eu tava com a minha ex-namorada e eu observei, eu contei a história, aquela bola de fogo que passou aqui. Conta aí, de novo, por favor. Eu vou contar. Ou posso contar futuramente, contando cada um caso. Então, o próximo Conto do Cabana vai ser qual? Assim, cada um contando um caso de observação seu. Sim, boa. Esse é legal. Boa, ótimo. E esse eu vou guardar, mas esse caso, quando eu vi, eu tava com a minha ex-namorada, um tempinho já, eu comecei a chorar. De alegria. Te deu uma... Alegria. Te deu E eu uma... falei assim, na época eu tava estudando muito. E eu falei, cara, até arrepia. Realmente eles existem. Eu senti na minha alma. E cara, eu estudo isso até hoje, cara. E assim, eu não busco mais uma prova. Porque parece que pra mim já é fato. Eu estudei tanto, com modéstia à parte, claro. Que eu já sinto, falando, não, mano, é óbvio. Sabe, Sim, cara? acaba... Eu não consigo mais ficar assim, mas será? Por exemplo, eu não consigo mais não conjecturar essa possibilidade. mas será que aquilo ali não é um meteorito? Será que aquilo ali não é Vênus? Pra mim é Vênus. Não, mas eu sei quando é Vênus. Claro. Entendeu? Eu sei quando é um meteoro, né? Ou quando é um asteroide, quando é alguma coisa passando por aqui, ou quando é uma estrela cadente. Entendeu? Então, cara, é complicado. Eu não sei vocês, mas eu já sinto pra mim que existe e eu não consigo. E não é uma crença religiosa. É só uma. É como se eu tivesse já. Eu sinto que eu já constatei o que eu queria saber. Que é fato. E dentro disso que você está falando, quando nós fizemos a vigília barra acampamento... Fizemos dormir 8h30? Eu dormi 8h30, né, ô Bela Adormecida? Então, falando da vigília, depois eu dou minha concepção de uns fatos, assim, foram interessantes e relevantes para nós ali. Quando a gente decidiu fazer a vigília, quando a gente decidiu, vigília barra acampamento, né, porque tinha um pessoal, nós não estávamos nós três somente, estava com outro pessoal também, cada um foi fazer o que queria fazer. Meu irmão, meu vizinho. O Lucas. Só galera, só O parceiro. Saci, o Tom, Só os amigos. o Trombeta, o Adrigo de Roger, o Troll, que é o Ré, o Jonas, que é um Orc. Não, o Jonas é o cara lá do... Momoa, não. Como é É o Momoa, né? Que é o do... O Aquaman. O Aquaman. Não, o Jonas é o Homem-Sereia. O Jonas é o Homem-Sereia, Ele porque tá legal. Homem-Sereia, porra. E depois assim, Seria, né? Quando nós fomos lá, eu achei um lugar incrível, cara. Tipo, muito bonito, bacana, gostosinho. entendeu? Bem gostosinho. O problema é que começou a fazer um frio. Na verdade, nós não pegamos época de frio, cara. Nós pegamos o início e começou a esfriar de madrugada. Tivesse aonde, cara? Não, hoje você tá doido, cara. Tá tá frio, brutal. 16 graus lá. Aqui tá frio, mas tá lá. Se aqui tá 16 lá, vai estar o quê? Tipo, uns 13 graus, cara. Imagina na beira do rio, isso é louco. O que acontece? A gente fez acampamento lá, legal, tudo mais. A gente montou acampamento, cada um foi fazer alguma coisa. O pessoal decidiu ir na cachoeira. Uma cachoeira bem interessante. Frio. E assim, histórias de acampamento você vai encontrar várias, né? Mas em determinado momento, até que o Elias falou pra mim se eu tinha visto alguma coisa na cachoeira. Não é que eu tinha visto alguma coisa na cachoeira, mas ultimamente eu sempre, quando vou entrar em algum lugar, eu peço meio que permissão, tipo licença, entendeu? Porque o meu falecido avô sempre falava, você tem que pedir licença e tudo mais. Pede licença, onde você vai, você não conhece, entendeu? Tipo, às vezes sua energia que tá ali vai em conflito com outra energia que tá ali, pra quem acredita, é claro. Né? E não custa nada você pedir licença, agradecer e tudo mais. Não é à toa que o Lucas perdeu o colar dele lá dentro, né, cara? Comigo, na hora que eu entrei na água sem pedir licença, eu meti o pé na pedra lá, meu pé ficou roxo, cara. Sério, ficou um bagaço no pé. Aí, Não, tipo... mas é que nem você falou, pra quem acredita, porque eu nunca pedi licença. Então, pra quem acredita, mas quando você começa, cara, parece que você sente uma vibe, entendeu? Uma hipnose, né? Os caras falam que se você só dá certo se você acreditar. Né? Pode ser que é coletiva, né? Mas enfim, o que acontece? Eu entrei lá dentro da cachoeira, gostoso pra caramba, um lugar super, nossa, 10 pra caramba, a cachoeira batendo nas suas costas, assim, a queda, cara, aquilo muito relaxante. Massagem, né? Nossa senhora. Aí o que acontece? Taca fogo na zica. O que acontece? Em determinado momento, eu fiquei olhando pra corrente d'água, né? Pro fluxo dela. E eu tive a impressão de ter uma criança me chamando, cara. Eu não sei se é porque eu tava pensando muito na minha filha, entendeu? Tipo, ele é o lugar, né? Outra também é costume você ouvir a Antônia te chamando. Eu posso ter reflexo. Mas desde naquele quando a horário. Antônia não nasceu, ela nasceu, eu já ouvia. Tipo, sempre alguém falando, alguém conversando. Às vezes,
o que acontece comigo, que Então, essas mas- vibes Não, comigo. mas isso é explicado. Sim, claro. Isso é claro. explicado. É uma possibilidade. Isso é explicado, se chama esquizofrenia. Então, você quer falar, acabou de ele faz agora, mano. Eu queria falar um pouco mais do filme, mas é isso aí, mano. Não, Temos aqui o diagnóstico. Falo zoando assim, mas Esquizofrenia. esses bagulho eu não brinco muito não, cara, porque eu não vou entrar aqui em detalhes dos sonhos que eu tenho e tudo mais, mas vocês sabem que os sonhos meus são meio cabreiro. Tipo, as sensações que eu tenho, tipo, segunda-feira eu senti que tinha alguém passando a mão na minha cabeça de noite. Alguém passando a mão na sua cabeça? Sério, mano. Sério, por isso que eu não dormi mal pra caralho. Ai, fora. Eu falei pra vocês. Sério? Olha, pra trás? eu acordei podre, velho. pra Parecia que trás? eu tava em conflito com alguma coisa. Tempo atrás, eu sei que fui abraçado ali, eu acordei muito bem, cara. Abraçado, sentiu? Aí você acordou. Sério? Sério, né? Aí você acordou, o Lucas tava. Eu tenho também algumas coisas legais. Eu tô falando pra vocês, a gente tem, cara, Eu só que... sonhei que eu fui abraçado e eu senti uma energia tão boa, cara, sabe? Não é? Eu falei, puta que legal, cara. Eu não sei o que é, mas eu senti. Aí eu falei, mãe, nossa, a gente sentiu um negócio legal, né? Ela falou, que bom. Eu acho assim, cara, que tem, tá ligado? Nos antepassados, nossos ancestrais, eles estão ali, entendeu? Então, cara, se eu fosse um ancestral que já tivesse ido, eu voltaria pra ver. Mano, um exemplo. Eu chego a partir desse mundo, desse plano terrestre. E eu tenho a possibilidade de acompanhar o crescimento da minha filha. Mesmo que eu não trate ela mais como uma filha, mas sim como um irmão cósmico, tá entendendo? Eu viria, cara. Ah, eu já pensei Tipo, nisso também. cara, eu viria, tipo, observar ela como que ela tá, tentar guiar ela pro caminho bom, tá entendendo? Tipo, é uma coisa, você até me arrepia, cara, porque assim como vocês também, tá ligado? Mas nós temos um trato. Quer falar pra ele que o trato? Pode falar, mano. Mandei. O trato aqui morrer primeiro, tem que voltar pra falar como é que é. Ah, morrer! Muito gay, né? Cara, não. Não porque eu combinei com o Iago isso. Então, Aí fica. nós somos um dia no mercado, eu vou contar isso aqui com. Isso aqui você não vai excluir. Nossa. Nós fomos no mercado e ele. Não, vai, De brincadeira. Ah, cara viado da porra. Aí, nós fomos comprar umas bebidas, né? Aí eu falei pra moça do mercado, aí ele ficou fazendo papo com a moça, né? Falei, esse cara é chato, né? Ele parece que é meu irmão. Aí ela, Vocês são. porque eu falei que eu sou legal, né? Aí ela, mas irmãos brigam mesmo, né? Acabou. Aí, na hora de ir embora, ele fez isso aqui, ó. Ele levantou. Não, mentira. Você tá me Mas dando. nós não somos irmãos de sangue. Somos irmãos aqui, ó. Eu fiquei assim. Eu falei, a gente não é Eu fiquei irmão, assim. só que a gente é irmão. Aqui, ó. Ele bateu no peitinho. Mentira, foi assim, Ele bateu no pô. peitinho. Não que você vamos Somos dizer irmãos aqui. aqui. Irmão de mamilo. E foi embora, de coração. Somos irmãos de coração. Oi. Tem um mamilo cada um, os irmãos de mamilo. Agora cortou 10 minutos. Não, é o Continua. seguinte, depois a gente vai fazer uma pílula falando sobre o homenzinho do mamilo. Homenzinho do mamilo. Não, o homem da teta, né? Que ele falou. Homem da teta, Homem do homem teta, amigo do peito. Então, em determinados momentos da vigília ali do pessoal ali, confraternizando, conversando, batendo papo, coisa bem interessante, contando algumas coisas. Isso já foi... A gente tava na cachoeira ainda, né? Aí eu escutei, como se fosse uma criança lá ao fundo chamando. Mas eu ignorei, tipo, eu tenho essas coisas de vez em quando, né? Eu ignorei, tipo, não falei nada, eu só simplesmente toco o barco, entendeu? Não é pra mim. Tudo bem. Às vezes pode ser impressão também, como na maioria das vezes pode ser impressão, coisa da cabeça, pode ser, muita gente conversando ali, né? O que acontece? Mais tarde, quando a gente foi acampar, quando a gente foi pro barraco e tudo mais, né? Pra gente jantar, comer algumas coisas lá, né? A gente fez uma costela no chão, uns legumes, que ficou, ó, maravilha. Batatinha doce, tava, ó. Nossa senhora, vou fazer sem acampar, vou fazer lá no sítio, lá em casa, lá, cara. Ficou massa, só vocês. Só não compra chuchu, né? Chuchu não, porque Não, eu tava- compra- Olha, chuchu cara, é muito bom. pegou chuchu e ninguém Chuchu é comeu bom. chuchu. Eu comi o chuchu inteiro. Ficou um chuchu inteirinho lá. É, Porque era pra vocês, eu comprei Compra 2. chuchu, pelo Mas amor eu tenho um monte de chuchu, eu falei, essa pedir chuchu em casa, eu trago chuchu, Cadê o chuchu? cara. Cadê o chuchu? Você não pediu? Então, Você não pediu? Não, o cara, Tá cheio de chuchu. o cara vai pra acampar e leva chuchu. Afinal, onde está o chuchu? Não, tá chuchu. O cara vai pra acampar e dorme até 8h30. Não, onde está o Renato? Onde está o Renato? Não, o pior é que dormiu ele e o irmão dele, né, abraçado, né, tipo, já foram O ligeiro. trompeta e ele. Eu dormi. O que é pior, levar um chuchu ou dormir? Eu dormi, cara. Cara, Dormi, o chuchu não dormiu, cara, o chuchu tava lá com a Tava gente. estralando lá. Aí o que aconteceu? Tava lá com a Teve um gente. certo horário que os meninos começaram a observar o céu tava maravilhoso, sabe? E eu não vi, eu particularmente, bem isolado do local, eu sei que eu tô isolado assim, eu vejo alguma coisa, não uma luz, alguma coisa, um brilho. Aí o que acontece? Que é uma coisa normal, eu acho que seria normal para as pessoas também, tipo, ter um tempo, tipo, final de semana, alguma coisa, pra ir em contato com a natureza, fazer uma pegada legal, assim, sabe? Um lugar bacana, Todo com mundo respeito. deveria fazer isso, né? Isso aí é um remédio pra alma. Sim, cara, é bom, mano. Abraçar uma árvore também, que é muito bom, cara. Tipo, colocar o pé no chão, sabe? Sentir Na ali. grama, né? Entrar. Isso, na Falando grama, na isso, terra. O Mike, ele pisou no espinho Ah, mas o Mark é burro. e quebrou o espinho.
O pé do cara é tão bugado, o pé do cara é tão bugado mesmo. O cara pisou na espinha e quebrou. Eu falei assim, ô Mike, você tem que usar chinelo, cara. Ele pra quê, mano? Cadê? Pum, pezão no meio do joá, aquele espinho amarelo com essa melanciazinha. Ele meteu o pé, cara, brau. Eu falei, caraca, não tô sentindo nada não, cara. Tudo bem. Parece índio. Eu tô. Então, aí o que acontece? Quando a gente foi pra barraca e tudo mais lá, eu fiz um exercício de meditação ali, pedindo tudo mais, pra quem acredita, é claro. E eu não vi nada. Eu não vi nada, cara. Te juro, eu não vi nada. Só vi aquela hora que eu vi aquela bola de fogo vindo gigantesca. Na hora que eu vi era o avião, né? Mas ela tava muito em cima. Eu tava comentando com uma amiga minha. Eu falei pra ela, eu vi várias estrelas cadentes, né? Eu tive bastante, né, cara? E assim, tem aquela coisa, fez um pedido, né? Cara, aí eu falei pra ela um negócio assim, você não vai fazer um pedido seu, porque não existe isso. Mas tem essa cultura de você fazer um pedido quando você vê uma estrela cadente, né? Sim, sim. Eu falei pra ela assim, eu tava tão grato observando aquele céu. E tava frio, mas tava tava aquela temperatura aceitável ainda. Não tava lá fora, não tava batendo os queixos, a fogueira tava boa pra caramba. Dava pra ver tudo no céu, cara. Dava pra ver tudo que era. Cara, tava muito bom, cara. Aí eu falei pra ela, cara, eu tava tão bem que eu não precisei pedir alguma coisa. Só agradecer. Só fiquei, mano, tô bem, cara. Tô feliz, cara. Tava pleno, né? Tava pleno, cara. Eu tava uma plenitude da porra, cara. Foi assim, é um bagulho que é importantíssimo que as pessoas façam mesmo, que as pessoas vão outdoor. Sabe? Porque, cara, realmente é muito importante, cara. Porque nós vivemos no meio do deserto de cinza, cara, sabe? Porque aqui é só rocha, só volta, cara. Perde assim mesmo com só caos, cara. Sério, você observar o mundo natural, cara, o mundo selvagem, mais intocável possível. É claro, claramente já foi tocado muito ali. Sim. Mas é menos do que o é menos profano. Sim, É uma coisa, mesmo que já tenha sido ali manipulado, né, pela ação do homem, sim. mas mesmo assim é um contato forte com a natureza, cara. É bom. E você sente uma vibe, uma sei lá, cara, uma energia, tá ligado? Por isso eu acredito muito nessa parte, eu gosto da parte que eu mais gosto de estudar é esse lado ufológico com espiritualidade, cara, porque eu acho que estão ligados de algum ponto, velho. Não é possível. Eu vou te emprestar um livro chamado Semeadores de Vida. Eu quero muito ler esse livro, você não emprestou pra mim, Semeadores de Vida. Não, seguinte, ó. Eu quero ler esse livro. Eu vou embora, Você precisa ler esse livro. eu saio do podcast. Porque eu tô pedindo faz 15 anos esse livro pra esse cara me Faz emprestar. 15 anos mesmo. E o cara não me emprestou até hoje. Não, pior que eu tenho em PDF, mas eu quero físico. 15 anos, ô Jonas. 15 anos eu tô pedindo o podcast, não, o livro. O cara não me emprestou. Eu vou botar pra vocês. Não, vai emprestar, você vai emprestar. Ele tem 1 milhão de livros ali que ele não empresta pra ninguém, mas tudo bem. Quando você começa a meio que refletir sobre essas coisas, sobre a vida, parece que alguma coisa se liga dentro de você. Mas você tem que ler Semeadores de Vida, é muito bom, cara. Oi? Você tem que ler Semeadores de Vida, é muito Não, bom. vou sim, cara, você tem que passar pra mim. Quando eu comecei a ler, eu até comentei correndo na época. Eu comecei a ler, eu tinha acho que 16 anos, faz tempo, cara. Na época eu acreditei muito no livro. Quando você fica mais velho, você fica assim. Tem coisas que você vai. Mas vale muito, cara, a experiência ali que ele relata, sabe? Querendo ou não. Se você tratar como uma obra de ficção científica, você já vai gostar. Ele tem outros livros, ele tem o Extraterrestre na Galileia também. Cara, os dois livros dele são muito bons. E, cara, a nível de você falar, isso pra mim é real. Quando eu li, eu achava muito real. Eu ficava assim, caralho, que foda. O primeiro conhecimento que você atraiu daquilo, né? Cara? Hoje eu olho com um pouco mais de. Mas até assim, cara, foi uma boa science fiction. Seria tipo um conhecimento iniciático. Cara, a história. Você vai buscando mais A história dele, cara, eu vou contar mais ou menos um pouquinho. Ele tinha contato com um ser, né, cara? Porque ele que os pais dele tinham contato e tal. Ele começou a buscar contato também. Aí conheceu um cara chamado Godard, que era o ser que apresentou pra ele, né? Aí ele foi pra terra do Godard, conheceu. É muito legal, assim. Deixa a dica pro pessoal aí. Semeadores de Vida, C.R.P. Wells. A gente vai deixar na descrição do episódio. Vocês vão gostar. Mas assim, são Deve ter na estante virtual, pessoal. Engraçado que ele é peruano, se não me engano, só que ele veio para o Brasil. Isso é porque eu não falei sobre meus sonhos, cara. Minha mãe fala, às vezes, pra mim, assim, a respeito que... Minha mãe fala, eu falei que eu não ia comentar, mas não tem como não comentar. Porque é o seguinte, Sim. a minha mãe, ela tem medo. Ela fala que ela tem medo do que poderia se apresentar pra ela.
E ela falou, como você consegue ficar aqui fora, ou muito tempo aqui, observando o céu, quietinho, no escuro? Eu falei, mãe, eu gosto. Eu falei, eu gosto. Tu viu aqui, o que a minha mãe falou pra ti, né? Que ela tem medo dos vivos, dos Então, fora. cara, eu também, cara. Eu não sei quem é que tá lá fora, mas assim, eu tenho certeza que tem aqueles que nos protegem. A minha mãe falou que pra ela, ela tem medo só de quem tá vivo. Eu até comentei com a minha mãe, eu falo assim, né, através das minhas experiências e tudo mais, né, até comentei com ela sobre a vigília lá do acampamento, pra que vocês pudessem ver, só que o 8h30 ali, né, dormiu, né, então fodeu tudo, né. Dormir era 9h40. 8h30. Prova. Prova? 8h30? Prova. Não foi 8h30? 8h30. É prova. Cara, você dormiu 8h30. Prova. Ele tá colhido de prova, nem prova. Aí, mas assim, voltando, a minha mãe, ela tem muito medo, né, de certas coisas. Ela fala que... Eu lembro que quando nós levamos o Lucas lá, e a apelido do Lucas, amigo nosso, é Saci. Aí ela falou pra tua mulher, pra Mayara, né? Ah, mas ô Mayara, Saci é coisa ruim. Não é, Saci é da hora. Saci é da hora. Aí, coitado, ele chegou lá, aí a Mayara, ó, esse aqui é o Saci, porra. Saci é coisa braba. É, coisa brava. Aí o que acontece? Minha mãe fala assim, eu teria medo das coisas que aparecem pra você. Eu falei, mãe, eu não tenho medo do que aparece pra mim. Porque tá no sonho. Em momentos que eu tô entre acordado e dormindo, vejo a Mayara do meu lado, vejo a minha esposa do meu lado, e eu vejo, sei lá, alguns seres parados do lado da minha cama, me observando, e eu não é que eu não vou entendê-los, mas assim, eu não vejo eles mexendo a boca, mas eles falam, olha, ele está acordando, a gente tem que ir. Tipo assim, coisas curtas ou coisas sem sentido. Minha esposa fala que eu falo muito durante o sono, todas essas experiências, cara, mas durante o sono ela tá acordada, ela fala, eu tenho que gravar você falando. Então o que acontece? Aí quando eu não sonho com os seres, mas não são seres ruins, na maioria dos sonhos tem um significado, sempre estão mostrando alguma coisa, falando algo pra mim, eles não mexem a boca, simplesmente falam. Você entende? Telepático, né? Isso, telepático. Só que a primeira vez que eu vi, cara, que foi um sonho, que eu acordei com a mancha de sangue no travesseiro, que eu falei pra vocês lá, que eu vi os seres pequenos parecendo Grace na sala, né? Só que, assim, pra mim eles estão no campo do sonho, só que aquilo me faz mal, porque, não que me faz mal, mas assim, são gatilhos que eu começo a perceber quando vai acontecer alguma coisa, entendeu? Uma pressão muito forte no tímpano, você fica meio que feliz, igual você sentiu quando você viu o objeto, entendeu? E às vezes uma dor de cabeça intensa, muitas vezes comigo acontece a pressão ficar pitando, assim, é um sonido muito... sabe quando você subir numa serra, seu tímpano fica a semana inteira, cara, quando não vem em ondas. Vem do esquerdo pro direito, do direito pro esquerdo, fica 1, 2, 3 e vai. Pode ser pressão atmosférica, pode ser você percebendo alguma mudança de temperatura, mas aí depois disso você sente como se tivesse uma estática, um rádio conectando sua cabeça, ouvindo alguém. Cara, eu não sei se tem alguma explicação pra isso e tudo mais, né, mas eu tento entender que seja algum tipo de fenômeno, entendeu? Talvez por eu acreditar muito pode ser isso também, mas eu sei que aquilo que eu vejo é real, tá entendendo? Porque estamos aqui no nosso campo, da nossa realidade. Nós estamos aqui, é real pra nós aqui. Pode ter um significado. É igual lá na vigília. Na vigília, na hora que eu falei pra você, tava somente eu e você deitado lá, o pessoal tava meio que dormindo já, né? Até que você tava vendo as estrelas lá e tudo mais, você falou, ali, ó, naquele quadrante, você falou pra mim. Aí eu comecei a observar, e você falou, tá se mexendo. Na hora você falou, tá se mexendo, lembra? E eu não via, cara. E eu, tipo assim, sabe quando você fica parado num ponto, mas você trava e começa a olhar tudo em volta, pro seu periférico. Você vai ver alguma coisa se mexendo. Eu não via, cara. Teve uma hora que você falou cadente, eu não vi. Mas cadente, pô. Tá entendendo? É muito rápido. E eu não vi nada, cara. Não vi nada. Nada. E você viu. Pode ser isso. Minha mãe também acontece isso com ela. Quando ela vê, eu não vejo. Tá entendendo? Então, assim, são fenômenos interessantes, assim, são experiências. Por isso que eu trago sempre esse lado mais ufologia e espiritualidade. Mas eu gosto de todos os lados, tá entendendo? Nossa. Respeito qualquer tipo de opinião. Porque para compreender um, tem que compreender o outro. Muitos estudos de arqueologia no passado remoto falam sobre a espiritualidade do homem com esses seres. Então, assim, é bem legal. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês, a todos que ficaram aqui ouvindo esse breve episódio, né? Breve, 1h30. Breve. Cara, era mais pra deixar mais esse contato maior com a gente, pra conhecer, tá entendendo? O Elias, o Renato, o Jonas. Nós optamos por fazer esse episódio um pouco depois de alguns episódios. O pessoal ali tá... Conhecer quem vive na cabana, né? Isso, cara. Pra quem tá morando, os maluquinhos que moram aqui na cabana, entendeu? Exatamente. Essa semana eu lancei nós lançamos um episódio do Homenzinhos Verdes de La Plata.
Foi muito legal o feedback, foi bem interessante, entendeu? Valeu. E nós vamos continuar agradecendo todo mundo que ouviu, entendeu? Que está ouvindo, que está gostando, dando feedback. E gostaria de falar pra vocês que vai vir mais causos interessantes aí, misteriosos, não só na minha voz, mas também na voz do Elias, na voz do Renato, pra dar uma pegada diferente, mas sempre com o mesmo tema, né? Contos curtos e recheados de mistério. E nosso objetivo não é ter grande sucesso, nem pras cabeças, não, é trazer conhecimento de forma bem simples pra vocês. E pode aguardar... Os cabaners. Os cabaners, ó. Os cabaners. Isso, e não se esqueçam de seguir a gente no Insta, né? Isso, no Instagram. Cabana do Mistério. Cabana do Mistério. Seguir a gente nas plataformas também, Anchor, no Google Podcast, Spotify, isso. Já dá um Google, Cabana do Mistério vai aparecer. Aquele forte abraço a todos os nossos amigos também, que não fazem parte da podosfera, mas e os novos que estão entrando também, tá entendendo? A gente só tem a agradecer aí pela divulgação, pelo pessoal sempre dando apoio, dando aquele incentivo, entendeu? E pra quem conhece, sabe como que eu sou, que eu sempre converso com todo mundo, pode ser A, B, C, tá entendendo? Até rocha. Converso com todo mundo, até com pedra e árvore eu converso, entendeu? Fiquem na paz, uma ótima semana, esperem pelo próximo episódio, que vai ser fantástico aí. Da hora. E nunca se esqueçam. E afinal, Quem são eles? Quem são eles?